Fala, meu futuro paciente, talvez não resista na história do show business alguém que tenha feito tanta cirurgia plástica quanto o Michael Jackson. Então, se você aí, meu queridinho, meu futuro paciente, é fã da história desse cara que revolucionou o show business, revolucionou a música, senta aí pra gente conversar um pouquinho mais sobre todas as transformações que o Michael Jackson passou. Algumas delas confesso que nem eu conhecia e achei assim, algumas histórias realmente muito interessantes. Então senta aí antes da gente começar, curta, compartilha, clica no sininho para receber 100% das notificações, ficar por dentro de absolutamente tudo que rola aí no universo da cirurgia plástica. Quem vos fala, Daniel Botelho, cirurgião plástico, mais ou menos 10 anos da minha vida dedicada a cirurgia de contorno corporal, cirurgias da mama, enfim. Vamos direto ao ponto aqui, roda essa vinheta. Queridinhos, de fato, Michael Jackson é um cara que revolucionou, né? A música como um todo. Não sei se vocês sabiam, mas o Michael Jackson foi quem basicamente reinventou aí os clipes musicais, né? E ele sempre realmente teve um certo problema com a autoimagem e ele sempre teve aí muita dificuldade de chegar, né, a um ponto de satisfação aí em relação à questão visual. E ele realmente passou por inúmeras transformações aí desde a década de 80, né? Que ele começou a realizar aí cirurgias plásticas e principalmente aí no começo focadas em cirurgias no nariz. Então foram inúmeras transformações, inúmeras mesmo, né? Cirurgias que mudaram ali basicamente a estrutura nasal. Você vendo inclusive uma das cirurgias que ele realizou utilizando enxerto de cartilagem justamente para mudar a estrutura, dorso e ponta do nariz. Principalmente ele que, por uma condição genética, né, tinha esse nariz que a gente chama de nariz negroide, porque é um nariz com, digamos assim, condições características próprias, né, do paciente afrodescendente. Então aquele nariz de uma base um pouco mais larga, um nariz um pouco mais característico, né? Do ponto de vista prático, absolutamente problema algum, mas ele realmente muito incomodado, né, com essa questão estética e começou a mexer, principalmente, se eu não me engano, focado ali nessa questão da base, da asa nasal, né? Ele que realmente tinha uma base nasal que era bem típico do paciente afrodescendente. Então ele começou a mexer, fazer essas alectomias, que é basicamente essa redução da asa nasal, sendo que ele aí já tinha feito a primeira alectomia e ele não ficou satisfeito, né? Não ficou feliz. É óbvio, ele só com a alectomia naturalmente fica um resultado limitado, né? Ele que quis mexer mais ainda no nariz e aí já partiu para a segunda cirurgia, se eu não me engano, em 1982, 83, quando ele realmente fez novamente aí a alectomia, ele mostrando o esquema, né, gráfico da alectomia, que ele retira a base nasal e fecha um pouquinho aqui. Ele refez essa cirurgia e começou a mexer no dorso e ponta, né, justamente para mudar um pouco a estrutura nasal desse nariz típico afrodescendente, né? Aí, na minha opinião, já estava ok, estava bem, mas ele ainda não satisfeito, né? Já começava a aparecer alguns estigmas, né? Quando começa a mudar muito o buraquinho aqui da narina, olha lá, ó. Isso aqui já começa algumas deformidades do nariz, isso aqui começa, que a gente chama de triângulo mole, né? Quando começa a alterar isso aqui, essa região da narina, realmente começa a dificultar muito, né, as correções do ponto de vista estético. Isso decorrentes de inúmeras cirurgias que ele realizou, né? E provavelmente já estava ao redor da terceira cirurgia do nariz. Agora, uma história que foi muito interessante, que eu não sabia, que de fato o Michael Jackson teve um acidente, se eu não me engano, num clipe, num show aí da Pepsi, e que ele teve uma queimadura importantíssima no escalpo, né? Uma queimadura importantíssima no couro cabeludo. Então ele teve que realizar inúmeras cirurgias, né, de retirada dessa cicatriz, de correção, olha lá, mostrando aqui o escalpo dele, né? Teve essa queimadura. Aqui já mostrando logo após uma das cirurgias que ele fez. Então
logo depois da primeira queimadura, da correção da cicatriz que ele teve na queimadura, já mexeu no nariz de novo, aqui já era a terceira ou quarta cirurgia do nariz. Então, a partir daí ele começou a realizar inúmeras cirurgias também para correção dessas falhas, né, de cabelo que ficaram. Ele começou a fazer micropigmentações, tatuagem, aqui dá para ver ali no perfil, ele já tinha uma tatuagem aqui, né, mostrando que ele realmente se incomodava muito com essa condição, com essa situação, né, da cicatriz que ficou no couro cabeludo e que ali não crescia cabelo. E ele começou a fazer alguns procedimentos que inclusive não são tão corriqueiros, né, do ponto de vista estético. Aqui dá pra ver, né, um pouco da tatuagem que ele realizou, que é basicamente expansão do couro cabeludo para a gente recobrir a área danificada. Então ele acabou utilizando alguns expansores para poder expandir a área de tecido de couro cabeludo e depois essa área recobrir as cicatrizes, né, que ocorreram ali devido a essa queimadura. Realizou também procedimento de mentoplastia, né? Ele quis mudar o formato do mento, utilizando uma prótese de mento, enfim, inúmeras cirurgias, né? Na minha opinião, aí já começou a gerar muita deformidade no nariz, já começou a ficar bastante estigmatizado, né? Já devia ter parado aí uma ou duas cirurgias no nariz para trás, né? E o que acabou começando a trazer problemas funcionais, né? Porque que acontece? Conforme você vai mexendo muito no nariz, você vai desestruturando completamente, você vai danificando as cartilagens naturais do nariz e isso dificulta a respiração. E aí nessa época, ele já tinha problemas importantes de respiração, né? Ele não conseguiu, o nariz não era funcional, dava para perceber bem que as narinas todas deformadas, o que dificultava muito a questão funcional. Ele, em algumas situações, aparições, filmes, enfim, ele acabou utilizando prótese. Ele utilizou algumas vezes prótese do nariz com objetivo exclusivamente estético, né, só para melhorar um pouco essa questão estética que incomodava ele durante esses shows e aparições, enfim, mas ainda assim nunca completamente satisfeito. Aí mostrando exatamente aquela situação que eu estava comentando com vocês, ele realizou essas expansões do couro cabeludo e foram várias, né? Foram pelo menos aí 2, 3 cirurgias que ele expandiu o couro cabeludo para ele recobrir as áreas de cicatriz que incomodavam ele. Imagina só, e é uma coisa dolorosa que incomoda pra caramba, então ele usava bastante esse chapéu para esconder as cicatrizes e também na época que ele fazia essas expansões de couro cabeludo. Né, então são colocados basicamente como se fossem bolsas de água, né, embaixo do couro cabeludo, aquilo vai expandindo e você expande a pele e aquela pele que fica sobrando depois que você tira esses expansores, ela consegue recobrir áreas defeituosas de falha de cabelo, né, que é o que ele de fato tinha. Então foram inúmeras realmente cirurgias aí, desde essa situação dessa queimadura que ele teve até as cirurgias de reconstrução nasal. Aí ele começou a fazer cirurgias da face, a idade foi chegando, ele começou primeiro fazendo, aí mostrando algumas das cirurgias de correção no nariz dele, que ele já estava com problemas funcionais, e dessas cirurgias da face ele começou fazendo preenchimentos, né, seja botox, preenchedores, e depois acabou realizando aí, se eu não me engano, 1 ou 2 facelifts, são cirurgias de lifting facial, né, justamente para tensionar um pouco a pele e esconder um pouco o envelhecimento, mas na minha opinião nessa fase aí já estava completamente caricato, né, já estava muito fora da naturalidade, o que fez com que ele sempre tivesse essa face, esse rosto estigmatizado aí de inúmeras cirurgias, né, ele que usava sempre muita maquiagem para esconder problemas de pele, ele que tinha vitiligo, enfim, então carregava sempre nessa maquiagem pesada para esconder esses problemas de pele. Então assim, uma figura que de fato tinha muito problemas assim com a autoimagem, né? E o nariz completamente deformado depois provavelmente da 6ª, 7ª cirurgia do nariz. Nessa situação basicamente é muito difícil, cheio de retração cicatricial, quase impossível uma correção decente que restabeleça completamente aí a questão estética do nariz. Né, aí já utilizando prótese nasal, principalmente nessa região da base nasal, né, das narinas, né, onde ele fez muitas alectomias aí, ele utilizava prótese algumas vezes justamente para corrigir um pouco dessas deformidades. Aí quando ele começou a utilizar o tal do botox, fazer preenchimento e finalizou com
com cirurgias faciais, esses preenchimentos que deixavam a região malar dele projetada, esteticamente assim extremamente estigmatizado, né? Apesar disso, uma figura talvez aí uma das mais lendárias do show business e da música do mundo. Quem nunca, né, escutou várias músicas aí do Michael Jackson, mas infelizmente uma pessoa que viveu muito incomodada com a autoimagem e que levou isso ao extremo, gerando de certa maneira aí muita infelicidade, muito incômodo para ele, né? Na finalização da história não comenta muito, né, se ele conseguiu resolver completamente aqueles problemas de cicatriz do couro cabeludo dele com as expansões, mas aparentemente aí já utilizava peruca, provavelmente não resolveu aí 100%. Certo, meus queridos, história muito interessante, realmente não conhecia muito desses detalhes, aí escreva nos comentários se alguma dessas histórias você conhecia, se você já tinha ouvido falar de todos esses detalhes aí das cirurgias plásticas do Michael Jackson aí, que foram provavelmente pelo menos aí mais de 20, 30 procedimentos realizados, né, fora esses menores aí que certamente são incontáveis, que foram aos poucos deformando, transformando, estigmatizando o Michael Jackson, que apesar disto aí foi uma das figuras mais lendárias da música do mundo. Certo, meus queridos? Gostaram? Escreva aí nos comentários, curta, compartilhe, aguardo vocês nos próximos vídeos.